Muito bem, gente. Então hoje vamos iniciar o capítulo de propagação do calor. Vamos falar sobre os três processos de propagação do calor: condução, convecção e irradiação. Vamos começar então pelo mais simples deles e que a gente encontra em diversas situações do nosso cotidiano, que é o processo da condução térmica. Olha bem essa imagem aqui, gente. Observe que a condução é um processo em que as moléculas vibram a partir de uma fonte térmica que ela recebe, uma fonte de calor. Essas moléculas, à medida que recebem energia, elas vão vibrando e vibram cada vez mais. E essa vibração se transmite para as moléculas vizinhas. Então, como você pode observar nessa imagem, olha aqui, ó. Então, nesse primeiro momento, você tem uma chama aqui. Essas moléculas estão mais agitadas e essa agitação se transfere para as moléculas ao redor e em torno delas. E essa energia ela vai se transmitindo molécula a molécula até chegar na outra extremidade. Isso aqui é como se fosse uma barra, né, de metal, por exemplo. É claro que nessas regiões aqui onde está mais vermelho, a ideia do vermelho é que mostrasse que fosse um pouco mais aquecido, mais quente, a temperatura aqui é maior. E aqui o calor vai se transferindo, mas as temperaturas são menores. Compreende bem? Bom, quais são as características, então, da condução térmica? Vê lá. Então, primeiro, a transferência de energia, porém, sem transporte de matéria. Isso é muito importante, gente. Observe na imagem anterior, voltando, que a molécula, ela vibra, mas a molécula, ela não caminha ao longo da barra, né? Ela não vai se deslocando até a outra extremidade, não. Ela vibra em torno de uma certa posição de equilíbrio e a vizinha também vibra, mas ela não sai caminhando por aqui. Isso é muito importante. Então, voltando, você tem transferência de energia, mas não há transporte de matéria. Tranquilo? Segunda característica, o calor se propaga de molécula a molécula, como nós já falamos. Portanto, necessita de meio material para se propagar. Isso é lógico, né? Então, eu preciso da molécula, então eu preciso de um meio material. Esse processo, por exemplo, não pode acontecer, portanto, no vácuo. Tranquilo? Mais uma característica. Obedece o sentido do fluxo do mais quente para o mais frio, como justamente nós acabamos de mostrar naquela imagem animada. E ocorre predominantemente nos sólidos. Olha só o termo aqui que está sendo usado, predominantemente nos sólidos. Nos outros meios fluidos, a condução térmica, mesmo que aconteça, é de caráter muito incipiente, não é o processo principal de propagação do calor. Ela é quase que exclusivamente estudada para os sólidos. Beleza, gente? Então, olha só. Essa outra imagem, essa animaçãozinha, é uma experiência que muitas vezes se faz até em feira de ciências. Você teria aqui uma fonte, uma chama, um metal, por exemplo, uma barrazinha de metal, e esses pontinhos aqui que você está vendo vermelho, por exemplo, ele poderia ser cera parafina, né? Você coloca ali em distâncias iguais, e você poderia então observar que, na medida que ela aquece, a cera derrete e vai caindo. A gente poderia calcular aqui, por exemplo, o fluxo de calor, marcando-se o tempo que essas gotinhas vão caindo. Então é uma experiência que demonstraria também de maneira muito clara, não é, a condução térmica. Beleza, gente? Muito bom. Vamos falar agora da lei da condução térmica, ou chamada também lei de Fourier. Por favor, olha bem com atenção para essa imagem. Temos uma equação aqui. Essa equação é importante. Essa letra aqui é uma letra grega, chama-se φ, e ela representa fluxo de calor. Fluxo. Daqui a pouco eu falo o conceito do fluxo. Vamos falar agora da lei primeiro. Aqui você tem K, onde esse K ele é a chamada constante de condutividade térmica ou condutibilidade térmica, que depende do material. Então você já deve ter ouvido falar de que há materiais que são bons condutores de calor, outros são maus condutores de calor. Pois bem, esse K, ele exatamente mostra, por exemplo, que nos metais, esse K é um valor mais alto, né? Então ele é um bom condutor de calor. A aqui é uma área, a área da seção por onde o calor flui. Então você vê na imagem que através dessa parede, então você tem um certo fluxo de energia através dessa área. Quanto maior a área, maior também o fluxo. Isso é um tanto natural de entender, né? Então veja assim, os dois fatores até agora. Do que depende o fluxo de calor? Depende, então, do material, da natureza do material. Então, por exemplo, esse muro aqui é de cerâmica, mas poderia ser também uma chapa metálica, poderia ser uma coisa de vidro, uma janela de vidro.
dependendo do material, a quantidade, o fluxo de calor pode ser maior ou menor. Dependendo também da área. Quanto maior a área, maior o fluxo. Esse θ2 menos θ1 é uma variação de temperatura. Só que aqui, gente, variação de temperatura não significa temperatura final menos inicial. Aqui significaria temperatura maior menos temperatura menor. Por favor, entenda. Então, quanto maior a variação de temperatura, olha lá, T2, T1. Lembra que a gente acabou de falar que o fluxo de calor sempre ocorre do mais quente para o mais frio. Então, maior menos o menor. Então, quanto maior essa diferença de temperaturas, maior será o fluxo. E, finalmente, depende de maneira inversa. Olha só que o fluxo e a espessura são inversamente proporcionais. Então, a espessura desse muro, dessa peça aqui, né? Então, quanto mais fino isso aqui, quanto mais estreito, mais fácil o calor ele flui. Então, é inversamente proporcional. Então, se você imaginar, por exemplo, uma parede do seu quarto que tem sol pela tarde, por exemplo, e aí a parte da cerâmica, né, da parte da parede em si, dos tijolos, você coloca a mão, né, assim pelo lado de dentro, você não sente que aquilo está tão quente, muitas vezes. Mas se você coloca a mão na janela, que é de vidro, você vai perceber que ela deve estar bem aquecida. Esse aspecto tem muito a ver com a espessura. Então, quanto mais fino, maior o fluxo de calor. Gente, muito importante compreender a lei da condução térmica, tá certo? Então, veja só, aqui tem uma outra imagem mostrando, prometi a vocês, o conceito de fluxo, né? Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Olha que aqui é delta Tzinho. Tempo, não é temperatura aqui, viu? Então, calor por tempo é fluxo de calor. Esse é o conceito de fluxo. Você pode igualar as duas expressões? Sim, olha cá. Então, nós igualamos as duas expressões. E aqui você tem toda a legenda de tudo que significa aqui. Esse S aqui de superfície ou área, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Beleza, galera? Muito bem. Vamos falar agora rapidamente sobre a convecção térmica. A convecção, ele é um processo de propagação do calor muito diferente da condução, porque na convecção você vai ter agora uma movimentação das moléculas. Então aqui seria a ideia de uma panela no fogo, em que você está tentando aquecer esse material, e observe que há alguma coisa girando aqui, né? Essa movimentação são massas de água quente e fria se movendo por diferença de densidade. Então, quando você aquece aqui, essas moléculas aqui embaixo se tornam mais quentes. Lembre de uma coisa, se ele aquece, ele dilata. Lembra de dilatação, de líquidos. Então, se ele dilata, ele aumenta de volume. Agora, pensa comigo, qual é a fórmula matemática da densidade, gente? Densidade é massa dividido por volume. Se você aumenta o volume, porque houve uma dilatação, o que acontecerá com a densidade, gente? Ela vai diminuir, porque eles são inversamente proporcionais. Então, essas massas aqui embaixo, líquidas, que estão agora menos densas, tendem a subir. E as massas que estão em cima devem estar mais frias, consequentemente, mais densas e tendem a descer. Esse fluxo que você está vendo aqui, nós chamamos de correntes de convecção. Então, lembra desse nome, corrente de convecção. Como é que essas correntes se estabelecem? Por diferença de densidades. Vamos ver agora as características da convecção térmica. Então, vê só. Primeiro, a transferência de energia com o transporte de matéria. Lembra que na condução nós falamos que não havia transporte de matéria. Agora existe, como nós acabamos de justamente mostrar aqui, ó, as correntes de convecção. Então, as moléculas sobem, moléculas descem. Necessita de meio material. Assim como a condução, ela também necessita de meio material, precisa de moléculas. Nós sabemos muito bem disso. Ocorre apenas nos meios fluidos, isso é muito interessante. Então lembra que a condução, nós falamos que ela ocorria predominantemente com os sólidos. Já a convecção, ela ocorre exclusivamente nos fluidos. Quem são fluidos, gente? Líquidos e gases. Então líquidos e gases, eles vão se aquecer pelo processo de convecção. Não ocorre convecção nos sólidos. Tá bem claro isso? E, finalmente, as massas fluidas deslocam-se por diferenças de densidade, como nós já tínhamos falado há pouco, são as correntes de convecção. Está bem claro para todo mundo?
Muito bem, aqui apenas alguns exemplos, tá certo? Então, um aquecedor de ambiente, nós não usamos muito isso aqui na nossa cidade, nós usamos mais o ar-condicionado. Mas o aquecedor do ambiente é muito semelhante ao aquecimento da água numa panela. Então a água quente sobe, porque está menos densa, né? A água fria desce, porque está mais densa. O ar frio desce, porque está mais denso. É bem semelhante. O que acontece conosco na nossa cidade é muito mais esse aqui, né? O ar-condicionado. Lembra-se que o ar-condicionado, assim como o freezer de uma geladeira, o congelador de geladeira, sempre fica na parte de cima, né? Por que isso? Porque quando ele está na parte de cima, então, o ar mais frio, que está lá em cima, está mais denso, tende a descer. O ar mais quente, menos denso, tende a subir. Então o ar-condicionado, estrategicamente, ele é colocado geralmente na parte de cima, né? Do nosso quarto, da sala, do ambiente que você quer refrigerar. Isso é o mais inteligente a fazer para você poder utilizar as correntes de convecção a seu favor. Isso também vale para a geladeira. Então observe que geralmente nas nossas geladeiras os congeladores ficam na parte de cima, né? Mesma ideia, tá bem? Tá bem claro isso para todo mundo, né? Aqui uma aplicação que vocês veem muito de geografia, né? As brisas marítimas e terrestres, elas também se deslocam por correntes de convecção. Então, uma ideia apenas bem simples. Aqui, pelo dia, quem é que vai aquecer mais rápido? As massas de rocha, terra, areia ou a água? Lembre que a água tem um calor específico alto, né? Assim? Então ela demora para aquecer, demora para resfriar. Então, quem aquece primeiro quando o sol está a pino? Ora, quem aquece primeiro são as massas terrestres. Se aqui aquece primeiro, essa massa de ar que está aqui em cima tende a aquecer também mais rápido, e como ela aquece, dilata, lembra? E aí ela vai ter o quê? Uma menor densidade, tende a subir. Quando ela sobe, cria aqui embaixo uma região de baixa pressão. E aí a massa de ar desloca-se da água para a terra. Muito bem, gente. Essa seria então a nossa aula primeira de propagação de calor, falando sobre condução e convecção.